E aí, gente, segunda série, tudo bem com vocês? Ai, eu tô com saudade, viu? Fiquei um tempão aí parada por conta do Miguelzinho, agora que eu voltei com força total. Estamos aí em um mundo apocalíptico de pandemia, não é verdade? Mas eu não poderia deixar vocês morrendo de saudade da minha voz maravilhosa, né? Pena que eu não posso dar uma ênfase, uma entonação maior no ouvido de alguns, não é verdade? Mas vou deixar aqui alguns pontos importantes sobre o nosso novo capítulo. Nós estávamos falando do capítulo 17, sobre história do Brasil, e aí o livro de vocês, ele vem agora no capítulo 18, falar um pouquinho sobre a cultura africana e a presença desses africanos aqui nesse nosso regime escravista. Aqui no livro de vocês, página 374, começa esse capítulo. Eu vou ressaltar a importância de vocês estarem com o livro em mãos. Por quê? Porque devido a essas restrições que nós estamos tendo, eu acho que vocês acompanhando pelo livro vai ser uma forma mais fácil para a gente poder ter menos dúvidas e dar continuidade ao capítulo. Nós vamos ter uma live essa semana ainda, para eu tirar algumas dúvidas, comentar alguns exercícios com vocês. Mas antes, eu quero que vocês mantenham a rotina de estudos, mantenham a leitura. Muitos me enviaram um mapa mental do capítulo 17. Vou terminar as correções, os vistos. Lembrando que essas atividades também vão valer nota, viu? Não esqueçam disso. Pois bem, nesse nosso capítulo aqui sobre africanos no Brasil, o livro aborda alguns pontos importantes e que eu acho que nós precisamos falar, é que essa escravidão, ela já ocorria na África, não é verdade? Então, quando os portugueses começaram a utilizar a mão de obra africana como escrava, eles sabiam que isso era possível e já tinham conhecimento de que isso existia na África. Só que existe uma enorme diferença entre a escravidão que ocorria no território africano com essa escravidão que vai acontecer nas colônias americanas. Por quê? Porque a escravidão que acontecia lá na África, ela era uma escravidão com base em dominação territorial. O que isso quer dizer? Aqueles povos que eram dominados por povos mais fortes, eles acabavam sendo feitos de escravos. Ou, às vezes, por dívida ou condições de nascimento. Então, filho de escrava, consequentemente, continuava sendo um escravo. E aqueles endividados trabalhavam, né, de forma gratuita, sem nenhum tipo de remuneração, até que a sua dívida fosse sanada. Porém, quando esse africano ele vem para a América trabalhar num processo forçado, num trabalho forçado, ele não vem por uma questão de dominação de território, sim por uma condição étnica. Então, a escravidão do africano implantado nas colônias americanas, quando eu digo colônias americanas, eu estou falando de todas as colônias da América, isso inclui o Brasil, colônia portuguesa, inclui Estados Unidos, Jamaica, colônias inglesas e as demais espanholas, parte das francesas também. Então, quando esse africano vem para as Américas, ele já passa a ser escravizado por uma questão étnica, pela cor da pele. Então, eu já venho com um preconceito racial. Essa é a grande diferença. Então, quando eu falo, o escravo já era acostumado, o negro já era acostumado, não. Lá, ele foi dominado e foi uma questão territorial. Aqui, não. Aqui, ele já era visto como diferente pela cor da pele, diferente pela sua nacionalidade. Então, eu já vejo características étnicas que agrava ainda mais, né? Lembrando que o trabalho escravo, ele deveria ter sido extinto há muito tempo. A gente sabe que isso não é verdade. Muitos países ainda utilizam de trabalho escravo. Algumas regiões aqui do Brasil, inclusive, principalmente norte e nordeste, com plantações de cana-de-açúcar, a gente ainda ouve relatos em relação a isso. Pois continuando então, falando sobre os nossos africanos, a presença desses africanos aqui no Brasil, muitos deles vieram por essa dominação territorial que acontecia lá. Eles eram vendidos nos mercados de escravos e os portugueses chegavam lá, eles já estavam à disposição. Então o português não precisava ir atrás desse escravo, ele chegava lá no litoral africano, dentro dos mercados, os traficantes de escravos, que eram pessoas que ganhavam muito dinheiro com isso, por isso o tráfico era tão importante, né? Porque ele gerava uma economia muito grande.
E esses escravos vinham então em embarcações extremamente precárias, que eram chamados navios negreiros. Aproximadamente aí 3 meses de viagem no porão dos navios, acorrentados, sem verem luz do sol, sem se alimentarem direito. Então muitos morriam no caminho e chegavam aqui, eram expostos mais uma vez em mercados e vendidos como mercadorias. Quando chegavam aqui, eles eram levados então para as regiões onde a economia falava mais alto. Nesse momento que nós fechamos a parte de história do Brasil no capítulo anterior, que era o final da questão da produção açucareira, né? Quando os holandeses deixam o território brasileiro e o Brasil entra em crise, entra em falência, a economia, o carro-chefe da economia passa a ser então a mineração. Então esses escravos vão ser destinados a essas regiões de Minas para poderem explorarem o ouro. As condições eram extremamente precárias, né? Eram tratados como mercadorias, comprados, vendidos, castigados, mas eles não viviam isso de forma tranquila e pacífica, não. A resistência era muito grande. A gente tem relatos de escravos que agiam de forma violenta, indo contra os feitores, criando motins, e aqueles que fugiam também, formando os chamados quilombos. O livro de vocês fala sobre o quilombo mais famoso e talvez o maior, que foi criado aqui em território brasileiro, o Quilombo dos Palmares, que chegou a durar quase que 100 anos, acolhendo essas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, não só negros, mas também pessoas pobres, indígenas, e chegou a abrigar mais de 15 mil pessoas, né? Foi uma forte frente de resistência ao Estado, ao governo escravista, ao governo autoritário. O Estado teve uma dor de cabeça muito grande para conseguir combater esse quilombo e virou referência a essa questão de resistência dos nossos africanos aqui. O capítulo é pequeno, bem tranquilo, bem teórico. Acho que vocês vão tirar de letra. E vou deixar as atividades dele, vou anotar as páginas direitinho para vocês darem continuidade ao nosso conteúdo, tudo bem? No mais, até breve. Espero que vocês estejam acompanhando todas as notícias, isso é muito importante, todas as declarações, né? Mas é isso, né? O que nos resta fazer agora, a nossa parte é ficar em casa, manter nossa rotina de estudos, mantermos informados, para que logo que isso acabe a gente possa voltar à nossa rotina, combinado? Um beijo para vocês e até breve.